Fala pessoal, começamos aqui mais um podcast Clube Criminal. Hoje vamos falar de um tema importantíssimo que é provas. Vamos falar provas no processo criminal, provas eletrônicas, provas de tudo quanto é jeito. E a gente está aqui hoje com o rei das provas, professor Alessandro Meliso, chamado também de mestre dos magos das provas processuais. O pessoal brinca assim com ele. João Ricardo Batista está aqui também comigo, o homem do júri, já fez plenário até na lua. Quando ele não está aqui no podcast é porque ele está em plenário normalmente. Hoje está aqui com a gente e comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos. Fala, João Ricardo Batista. Fala, meus caros ouvintes que estão aqui acompanhando o podcast Clube Criminal. Rodrigo Alvarez, meu amigo, meu parceiro, meu companheiro de todas as horas, que sempre me ladeia nos momentos melhores e piores da advocacia criminal. Tamo juntos sempre e é muito bom estar com vocês aqui novamente nesse podcast. Vocês viram hoje a abertura diferenciada com musiquinha, ó, show de bola. Cada dia mais esse podcast tá imperdível, né? Fico muito feliz pra gente ver que tá progredindo nos mínimos detalhes, até mesmo na musiquinha aí. Quem gostou e tá assistindo ao vivo, já deixa aqui a sua manifestação nos comentários. Fala se você gostou, deixa um foguinho aí nos comentários, só pra eu saber que você gostou da musiquinha, da nossa abertura. Vamos lá, quem fala a vocês é João Ricardo Batista, já me conhece, já estão careca de saber. E o nosso convidado de hoje é Alessandro Meliso. Esse professor, ele, eu vou te falar, eu passei a acompanhar ele, eu adoro, porque o cara é carismático, o cara esbanja conhecimento, o cara é prestativo, ele é o cara das provas. E quando a gente fala de processo, não tô falando de processo penal só não, tá? Processo civil, processo trabalhista, prova é o que muda a chave do processo. Muda o cenário do jogo. E quando a gente fala de prova ela tem uma teoria geral da prova. E a ideia de trazer o professor Alessandro aqui hoje é para que ele nos mostre conceitos que são aplicáveis a toda a prova. Prova no processo penal, prova no processo civil, prova no processo trabalhista. De alguma maneira é você deixando a sua prova mais robusta, a sua prova mais convincente, mais crível, para que o juiz consiga analisar aquela prova de uma maneira mais fidedigna para encontrar aquela verdade que você tantas vezes postula no processo criminal, mas não consegue eventualmente alcançar no final do processo. Então, sem mais delongas, quero aqui chamar e agradecer a presença do nosso professor Alessandro Meliso. Bom dia, meu amigo. Que bom ter você aqui com a gente. Putz, muito bom dia. A honra é minha. Que grande prazer participar aqui desse evento com vocês. Tá tudo profissional aí, tá tudo muito top, muito legal mesmo. Quero agradecer ao Rodrigo, a você, João Ricardo, por essa oportunidade. Sempre uma honra dividir a tela com vocês e analisarmos aqui alguns aspectos, alguns pontos da prática jurídica, principalmente da produção da prova, seja na esfera civil, seja na esfera criminal, trabalhista, como você muito bem disse, a prova é o elemento-chave para vencer as demandas e ela tem uma teoria geral que se aplica, né, fundamentada até na Constituição Federal, se aplica a todos os ramos do direito. Então, muito bom ter essa oportunidade aqui. Quero dar um grande abraço a todos os seus ouvintes, quem está nos assistindo também pelo Instagram. Uma grande honra. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Perfeito. Então, sem mais delongas, eu quero te perguntar. Às vezes parece uma pergunta boba, mas eu acho que nunca tem pergunta idiota, nunca tem pergunta que não seja pertinente. Eu quero te perguntar, Alessandro, já para a gente começar aqui, porque a gente tem todo tipo de advogado, a gente tem pessoas que estão aqui, ó, acabando de se formar, tem acadêmicos. Eu quero perguntar, Alessandro Meliso, o que é prova? Parece boba essa pergunta, mas me responde para mim, o que é uma prova no processo penal, no processo civil? O que é? O que vem a ser prova no conceito legal? Puxa, muito bom isso, porque me dá uma oportunidade de tratar aqui um ponto que é muito caro a todos nós. Nós saímos da graduação com uma ideia, né? Com uma ideia teórica de que provar é demonstrar um fato que foi alegado no processo e esse fato é controvertido. Essa é a ideia básica. A prova é o meio que vai se utilizar para que você consiga demonstrar que aquele fato que foi afirmado, ele corresponde à realidade. Muito bem, esse é um conceito teórico de prova, prova como uma atividade, um conjunto de atos que tem como finalidade comprovar, demonstrar um fato que é controverso, um fato que foi alegado por uma parte e impugnado pela outra, ou foi alegado pelo Ministério Público e foi impugnado pelo réu num processo crime, por exemplo. Agora, o que nós não aprendemos, né, na teoria, o que nós não aprendemos na faculdade é como se faz a prova.
Como que se faz a prova de um determinado fato? Que meios eu posso produzir para que esse fato fique demonstrado no processo? Isso a teoria não nos ensina, isso a graduação não nos ensina, e muitas vezes nós, operadores do direito, nós vamos começar a lidar com esse problema exatamente quando começamos a advogar, quando começamos a operar ali na prática jurídica a nossa atividade. E aí sentimos essa dificuldade, né? Sentimos esse problema de transmutar para a prática jurídica como que se faz a prova. Como que eu posso provar, por exemplo, uma determinada conduta que poderia ensejar a absolvição do meu cliente? Ou como que eu posso demonstrar um determinado fato que vai evidenciar que ele exerce a posse sobre um bem e, portanto, ele tem direito de ser reconhecido como proprietário numa ação de uso capião? A prática é muito diferente da teoria. Então, por isso que é importante, né, compartilharmos aqui as nossas experiências de como que se faz na prática a produção da prova. Tá, Alessandro, só mais uma pergunta que tem a ver com esses momentos preliminares. Existe diferença entre indício, vestígio, evidência e prova? Essas coisas, existe diferença? O que existe, na verdade, é o nível de suficiência probatória nas fases do processo para aquele fato considerar verdadeiro, para aquele fato se considerar provado. Então, por exemplo, se eu estou no início de um procedimento ou numa fase pré-processual, onde se discute, por exemplo, uma questão relacionada a uma prisão provisória, uma prisão preventiva, ou se eu estou no processo cível, e lá no processo cível eu tenho um pedido de tutela provisória, ou seja, um pedido que vai ser fundamentado num juízo de cognição sumário. Eu ainda não tenho a certeza aqui. Aqui o nível de suficiência probatória é menor. Eu posso antecipar algo para o início do processo baseado numa probabilidade, baseado numa evidência, baseado em algo que foi afirmado e demonstrado por apenas uma das partes. Diferente, João, quando eu chego lá no final do processo, onde a cognição é exauriente, ir lá para um juízo condenatório, ir lá para um juízo de procedência do pedido, com contraditório já efetivo, com ampla produção da prova, o nível da prova é outro. Ali é um juízo de certeza, não é mais um juízo de cognição sumária. Então eu tenho que ter elementos de provas mais robustos para que agora o Estado juiz se pronuncie e aplique o direito no caso concreto. Então, esse tipo de análise, né, da produção da prova quanto ao momento do processo é muito importante. Show de bola. A gente tem uma pergunta que cabe aí bem nesse momento, que é, no crime de injúria, por meio da rede social, qual que seria a melhor prova para demonstrar essa materialidade? Eu faço um print, eu faço uma ata notarial, eu faço uma hash, ele escreveu aqui, eu não sei o que é hash, na verdade. Pelo menos não entendi muito bem o que ele colocou com um hash, mas enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nesses casos em que a gente tem crimes cometidos pela internet, pode ser qualquer um deles, né? Uma exposição de uma foto, qual que seria o melhor meio? Sim, vídeo. Exatamente, uma postagem nas redes sociais, né? E aí é interessante porque a gente começa a tratar das provas documentais eletrônicas. Aqui a gente tem que fazer uma distinção inicial. Prova documental, dentro do processo, ela não é só aquilo que está instrumentalizado num papel. Prova documental eletrônica é qualquer coisa capaz de demonstrar um acontecimento, qualquer coisa capaz de demonstrar um fato. Pode estar instrumentalizado numa folha, né, num documento, algo que seja escrito, mas pode estar registrado num documento eletrônico. Pode estar registrado num pendrive, pode estar registrado num vídeo publicado na internet, num áudio, num vídeo, e isso é uma prova documental eletrônica. Outra diferença importante, essa questão ela é muito mais desenvolvida no crime em comparação com o cível. Por quê? Porque a exigência da preservação da cadeia de custódia do documento, ela começou na esfera criminal. Então lá é muito mais rígido a análise dos documentos eletrônicos. Isso significa o quê? Isso significa que se eu vou usar um documento eletrônico na esfera criminal,
Eu que estou coletando a prova, Rodrigo, eu que estou produzindo a prova, eu que estou fazendo a captação dos dados e dos metadados desse documento eletrônico, eu tenho que me resguardar de que essa coleta, de que essa captação preservou todos esses dados e metadados. Isso é muito mais exigido no crime em comparação com o cível. No cível, João, é muito simples eu fazer um print de uma postagem na rede social, onde você, por exemplo, postou lá no seu Instagram algo que ofende a minha honra, eu faço um print disso e posso juntar no processo. Essa prova será válida? Essa prova será válida. Você publicou numa rede social, você ofendeu o meu direito de personalidade, você ofendeu a minha honra, isso configura, né, um crime, isso pode ser um crime aí um crime contra a honra, e eu posso me utilizar disso tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Se eu uso na esfera civil, o objetivo aqui é a reparação do dano, né? É eu ser compensado aqui pela violação do meu direito existencial, meu direito à honra. Bom, lá no cível, esse mero print é uma prova válida. Ela presume-se autêntica? Presume-se. O artigo 411 do CPC diz assim, olha, um documento eletrônico, que ele é juntado no processo. E a parte contrária? A parte contra quem eu quero produzir a prova. No meu exemplo aqui, o João Ricardo, que fez a postagem na rede social dele. Se o João Ricardo, nessa ação cível, não faz a impugnação desse documento eletrônico, esse documento eletrônico presume-se verdadeiro, presume-se autêntico. Bom, mas o João, ele pode impugnar o documento. Quando ele for citado e for apresentar a sua defesa, ele pode alegar lá que aquele documento não foi postado por ele, que ele foi manipulado, que ele foi alterado, ou seja, ele está questionando aqui aqueles elementos que todo documento eletrônico tem: autoria, autenticidade, integridade do documento e a preservação da cadeia de custódia. Bom, se houve a impugnação desse documento pela parte contra quem a prova será produzida, o João Ricardo, caberá a mim, que produzi a prova e juntei no processo, demonstrar que essa prova é válida. Ou seja, que ela não foi manipulada, não foi alterada, não teve inserção de dados ou extração de algum dado, que ela é autêntica, que ela de fato é da rede social do João Ricardo. Então vai caber a mim a produção de uma prova que garante tudo isso, né? E para isso, eu vou precisar fazer uma perícia digital no processo, para demonstrar que o documento é íntegro, o documento digital. E muitas vezes aí é que está o problema. Eu que fiz um mero print, olha, quando eu faço um mero print, eu não me preocupo com a preservação da cadeia de custódia, com os dados e metadados do documento. E quando eu vou submeter isso à perícia, pode ser que eu não consiga realizar essa perícia. Então a chave aqui é, ao se utilizar de uma prova documental eletrônica que foi colhida, por exemplo, nas redes sociais, que isso seja feito de uma forma em que há essa preservação da cadeia de custódia dos documentos eletrônicos. Cara, show de bola. Até foi uma pergunta que fizeram aqui. Ah, a cadeia de custódia de prova, quando a gente fala de prova eletrônica, é um unicórnio. Não existe, não tem como a gente fazer isso, mas até essa parte é muito interessante, né? No direito criminal, eu, quando olho uma prova assim, eu vejo que no Ministério Público é mais difícil. Ele vai ter que trazer uma prova muito mais íntegra do que a defesa pode trazer, porque a gente está ali falando do direito do cara de ser absolvido. Então, se eu tenho um print pela defesa, ele vai ser aceito talvez nos moldes do 400, eu até notei aqui, do 411 que você falou do Código de Processo Civil. Eu acho que é até interessante para a gente colocar nas nossas peças. Porém, na prática, a gente vê o inverso. Quando o advogado, quando é o réu que junta uma prova no processo, a desconfiança sobre essa prova ela é tão grande que você precisa ter uma cadeia de custódia de prova muito bem feita, muito bem elaborada. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, como fazer essa cadeia de custódia de prova quando eu tenho um documento eletrônico, né? Se eu tenho um print de WhatsApp, alguma coisa assim. Muitos perguntam assim para mim, se eu fizer uma ata notarial, está garantida a preservação da cadeia de custódia do documento? E a minha resposta é não. É claro que uma ata notarial ela vai te dar mais segurança do que um mero print. Claro que sim. Por quê? Porque quando eu apresento, né, o documento eletrônico ao tabelião, ao notário, e ele registra o conteúdo daquele documento numa ata notarial, aquilo que ele presenciou e aquilo que ele constatou em relação ao documento eletrônico presume-se verdadeiro. Ok,
Isso significa o quê? Isso significa, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho trocas de mensagens com o João Ricardo em relação ao WhatsApp. Nós trocamos mensagens e há uma ofensa aqui, eu vou usar isso como uma prova contra ele. Muito bem. Se eu faço uma ata notarial desse print, se amanhã ou depois eu perco meu aparelho de telefone celular e não tenho mais as mensagens salvas no meu aplicativo de WhatsApp, ou o João Ricardo, ele altera, ele manipula o conteúdo da conversa. Ele é um hacker, ou ele conhece um hacker, e ele consegue mudar o teor da conversa lá que foi trocada entre nós, né? Aquelas trocas de mensagens. Se o João Ricardo faz isso depois da ata notarial, a ata notarial vai demonstrar que o conteúdo é um, e agora o João está apresentando um conteúdo diferente. Então houve aqui uma alteração. Isso a ata notarial, ok, ela consegue demonstrar. Agora, quando eu levo um print de uma conversa de WhatsApp para o tabelião, para ele registrar na ata notarial, pode ser que eu já tenha alterado antes a conversa de WhatsApp. Pode ser que o hacker já entrou antes. Então, essa anterioridade à ata notarial, ela não garante. Por quê? Porque o tabelião, ele não vai ter acesso aos dados e metadados do documento eletrônico. Para isso, só uma prova digital. Então, ele não tem essa expertise, ele vai relatar o conteúdo da prova, mas não se ela é íntegra. Não se houve ou não manipulação sobre o seu conteúdo. Isso a ata notarial não garante. Bom, então como que eu posso coletar uma prova documental eletrônica extraída da internet de uma forma segura onde estão preservados os dados e os metadados? Tem forma para isso. As startups, por exemplo, de certificação de documentos eletrônicos, as startups têm esse papel. Você se utiliza de uma startup, que pode ser por um sistema de blockchain, ou pode ser por um sistema que é próprio da startup. A startup tem um sistema de internet que é seguro, mais seguro que o nosso. E quando você usa esse aplicativo de certificação de documento eletrônico, você usa a internet da certificadora. E tudo aquilo que você faz nessa internet, dentro desse aplicativo, a própria certificadora vai registrando. Ela registra todos os passos que são dados na coleta da prova documental eletrônica. Se você fez um print, se você baixou um vídeo, se você entrou num WhatsApp web, ela vai registrando tudo o que é feito com seus dados e metadados. E depois que você termina a utilização do aplicativo, o próprio aplicativo gera um relatório em documento eletrônico. Esse relatório é o seu documento eletrônico que você vai usar no processo. Por quê? Porque se esse documento eletrônico, o relatório da certificadora, se ele for questionado, impugnado pelo adversário, ele tem a preservação de todos os dados e é possível fazer uma perícia digital. Então esse é o caminho. Inclusive hoje, me permitam aqui, eu anunciar que hoje, na minha aula específica, que eu estou agora num curso, o curso Como Vencer o Processo, hoje é a nossa aula de número 2, a primeira aula foi na segunda-feira, hoje é a aula de número 2. Na aula de hoje, ao vivo, às 20 horas, horário de Brasília, para quem estiver comigo lá no curso Como Vencer o Processo, eu vou tratar desse tema e vou aprofundar isso aí, como que essa prova é coletada de uma forma segura. Rodrigo, e olha só, isso que o professor Alessandro falou, para mim, foi um acalento. Sabe por quê? Eu e o Rodrigo, Alessandro, a gente, há bastante tempo, a gente vem falando, a gente dá exemplos, né, de um aplicativo que é o Verifact. Esse aplicativo, ele faz exatamente isso que você disse. E uma coisa é um defensor público e um advogado falar pro nosso aluno, pro nosso ouvinte, que é possível, sim, você registrar toda a cadeia de custódia digital por mecanismos eletrônicos que são confiáveis. Agora, quando eu advogado, quando o Rodrigo defensor fala é uma coisa, agora a gente está ouvindo de um juiz que é especialista em provas. E aí você, advogado, tenha isso como uma confirmação. A gente não tem nada de legal em dizer
que você está dotando a sua prova de uma credibilidade incomparável a um print, a uma mera ata notarial. A ata notarial, o print, eles têm uma fragilidade muito grande porque eles são volúveis, eles são frágeis, alteráveis. Agora, quando você mostra esse passo a passo, esse caminho digital que percorreu você até o registro da prova, inclusive com todos os relatórios que podem ser periciados, a gente tem um outro mundo de credibilidade. Aí a gente volta naquela afirmação que o professor fez lá no começo. Suficiência probatória. Para mim, essa é a chave. Para mim, essa foi a palavra dita aqui que você tem que levar para o coração. Suficiência probatória. Olha a diferença de trazer uma prova digital com toda a cadeia de custódia, toda pormenorizada em relatório, através de organismo certificador confiável. E aí você chega lá, eu já vi em processo meu, que simplesmente a gente tinha juntado no processo a foto de um print. Não sei se vocês conseguem entender isso. Simplesmente foi tirado um print, e aí esse print a pessoa imprimiu numa folha sulfite, e aí na delegacia tiraram a foto da impressão do print. Não dá nem para imaginar como que a autoridade acusatória acaba admitindo isso como uma prova no processo penal. Mas assim, ó, exatamente. Foi muito assim, ó, elucidador e, assim, e confirmatório, coisa que eu e o Rodrigo já vem falando há muito tempo. Adorei essa afirmação do professor Alessandro, um mestre aí em provas no processo. Duas observações, João. Deixa eu só fazer uma observação aqui, Rodrigo, aí você já entra, que é a seguinte, olha, eu não tenho nada a ver, né, eu não tenho nenhuma relação comercial com essas startups, com esses aplicativos. A Verifact é uma delas e é excelente, e existe outras. A Verifact, ela usa o seu próprio sistema de internet, então é por esse modelo que ela faz. E tem outras que usam, por exemplo, o sistema da blockchain, como, por exemplo, o aplicativo Original, aí eu não sei se é Mi, se é My, mas é original.my. Eu acho que é Original My, né? É o nome do aplicativo. Então nós temos o Verifact, temos o Original My. Eu não tenho nenhuma relação comercial com essas empresas, mas os meus alunos se utilizam delas, né, desse serviço, e isso tem garantido essa preservação da cadeia de custódia dos documentos eletrônicos, e isso é sem dúvida muito importante. Então era essa observação aí que eu queria fazer. Alessandro, que horas que é a aula hoje à noite? Pessoal, a aula hoje é às 20 horas, horário de Brasília. O curso é o curso Como Vencer o Processo, onde eu mostro ali estratégias processuais, né, que podem ser usadas no processo de conhecimento para vencer a demanda, sendo que a principal estratégia, e isso a gente explorou bastante na aula de número 1, na aula na segunda-feira, é virar a chave para você. Claro, você sempre tem que se dedicar às questões jurídicas, né, João? As questões de direito. Mas os fatos, os acontecimentos, a prova é tão ou mais importante do que as questões jurídicas. E é muito fácil você concluir isso, você que é um operador do direito. Por quê? Porque o direito, a tese jurídica, aquela tese que você constrói, maravilha. Quanto melhor a sua tese jurídica, quanto mais técnico você é, mais oportunidades você vai conferir ao seu cliente de que ele tenha sucesso na sua demanda. Seja numa esfera civil, seja numa esfera criminal, numa esfera trabalhista, numa esfera eleitoral. Quanto mais técnico você for, ok, melhor em relação às questões jurídicas. Mas veja, o direito, bem ou mal, o juiz tem que conhecer, né? Tem juiz que conhece mais, tem juiz que conhece bem, tem juiz que conhece mais ou menos, mas o direito todos nós temos que conhecer. Agora, o juiz, ele não conhece os fatos. Ele não sabe o que aconteceu lá entre o autor e o réu. O que de fato aconteceu no dia do acidente de trânsito. Quem furou o sinal de trânsito? O juiz não sabe. Um diz que foi o autor diz que foi o réu diz que foi o autor. A realidade é desconhecida. Quem sabe? O autor e o réu. Né? Quem sabe são as partes envolvidas. Um alega que fez um contrato e pagou. O outro alega que não houve pagamento e não houve a entrega do bem. Bom, se houve pagamento, se não houve, se teve entrega do bem, se não teve, o juiz não sabe. Fatos o juiz não conhece. Por isso que a dedicação, a atenção do advogado, da advogada, do operador do direito, tem que ser voltada no processo para a produção da prova. Porque o juiz só pode formar o seu convencimento com as provas que foram produzidas no processo.
Eu não posso imaginar o que aconteceu no dia do acidente. Eu não posso imaginar, ter uma intuição se o bem foi entregue, se não foi, se teve pagamento, se não teve. Eu posso até ter uma intuição, mas eu não posso me basear nela. Eu preciso ter elementos de provas. Então, essa produção da prova e os fatos é essencial. É essa virada de chave que eu ensino para os meus alunos para eles terem sucesso nas suas demandas. Alessandro, considerando que hoje você vai ter uma aula, a gente está avisando aqui, eu quero já recomendar ao pessoal a clicar nessa setinha em cima da cabeça do Rodrigo aqui. Quem está assistindo ao vivo vai entender o que a gente está falando. Clica na setinha na cabeça do Rodrigo e segue o professor Alessandro, porque a live vai ser transmitida também no perfil dele e no YouTube. Então vai aqui nessa setinha, siga o professor Alessandro. Se você já não segue nenhum de nós dois aqui, Rodrigo e eu, no Criminal na Prática, João Ricardo Batista, siga também, porque você vê o nível desse podcast, o tanto de informação, convidados sempre muito especiais, com muita informação prática e conhecimento. Aqui não tem injeção de linguiça, enrolação, é informação válida para a sua advocacia criminal, para a sua advocacia civil também. Hoje, né, o nosso convidado ele está abordando tema que extrapola a advocacia criminal. Então, você, advogado, não deixe de nos acompanhar. Toda segunda e quarta-feira a gente tem esse encontro tão especial, tão rico e de graça. Isso que é o mais importante. Às vezes o negócio de graça não é dado o valor necessário. A gente poderia estar te cobrando para isso, mas não. Olha a quantidade de informação. Você pode ganhar um processo por conta de um podcast desse. Então eu quero te convocar, né? Não é nem um convite, é uma convocação para que você clique nessa setinha aqui e siga os três para que a gente cada vez mais seja mais próximo, dividindo o que a gente tem de mais valioso, que é o nosso tempo e o nosso conhecimento. Ô, João, para quem está ouvindo, o Instagram do professor é @AlessandroMeliso_Rodrigues com S, né? Só seguir lá nas mídias sociais. Alessandro, o João falou de um ponto que eu achei muito interessante, que é essa questão, quando a gente vê o inquérito policial, hoje em dia eles acabam tirando muita foto e juntando. Ou é o print que a própria pessoa forneceu, ou é o print que eles tiram, ou a foto que eles tiram ali na delegacia mesmo. E pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, o processo ele é eletrônico, mas o inquérito não. Então eles tiram essa foto, eles imprimem isso, depois eles escaneiam essa foto que foi tirada, impressa, e juntam no processo. Esses dias eles juntaram a foto de um áudio em um processo que eu atuei. Então tinha foto do áudio, falando, olha, tá aqui o áudio que comprova que ela foi ameaçada pelo réu. E eles tiraram uma foto só do envio desse áudio, mas não tinha o conteúdo dele dentro do processo. Do aí inquérito. aconteceu o quê? Do inquérito. Aí aconteceu o quê com a acusação, João? Bom, brincadeiras à parte. Adorei os nossos efeitos sonoros novos. Galera que gostou aí, deixa uma risadinha aqui nos comentários. O que eu queria perguntar é o seguinte, esse auto de constatação que a polícia está fazendo, né? Ela vai lá, pega alguém da delegacia, a delegacia vai, tira essa foto, junta e escreve auto de constatação. E aí coloca, olha, constato que no dia tal do tal, juntei essa prova, ou então vi essa prova aqui, e eles pegam um print e fazem esse auto de constatação e alguém lá da polícia, um escrivão, ele assina. Você acha que esse documento, esse auto de constatação, ele tem uma validade do quê? De uma ata notarial? Ele tem alguma validade? A gente pode questionar isso, falando da parte civil mesmo, assim. Esse documento, ele teria alguma validade? Se nós temos, né, um fato que foi certificado por um servidor público, Código de Processo Civil, ele concede a esse documento uma natureza de documento público. E documento público tem uma presunção de veracidade quanto ao momento em que ele foi realizado e ao conteúdo que foi registrado. Agora, claro, essa presunção de veracidade, ela não é absoluta. É uma presunção de veracidade relativa que pode ser, inclusive, questionada judicialmente. Vai caber aí um questionamento e aí isso pode ser objeto de discussão, de incidente dentro do processo, tanto no crime quanto no cível. E um outro aspecto importante aí é se o inquérito não é digitalizado, o inquérito é instrumentalizado em papel, quando se faz esse registro da prova documental eletrônica, é claro que tem que ter aí a preservação e o isolamento do documento eletrônico. Então, não adianta só tirar o print de que há um áudio, né? Com aquela figura que representa o áudio. Você tem que preservar o próprio áudio, o conteúdo desse áudio. Isso tem que ficar isolado, isso tem que ficar preservado, e depois isso vai ser juntado, se for o caso, no processo eletrônico, quando houver a denúncia, que daí vai ser, claro, tudo eletronicamente, tudo processo digital. Então, todo esse cuidado, né, por parte da polícia na produção da prova tem que ser feita,
Por quê? Porque senão a defesa, lógico, vai impugnar a utilização desse documento eletrônico porque foram violadas as regras de preservação da cadeia de custódia. Não houve o isolamento, não houve o espelhamento, né, desse documento, não houve a preservação dele. Então, isso claro, pode ser questionado depois e isso vai ser um objeto de análise do juiz da esfera criminal. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta agora, que ela é muito afeta ao direito penal. A gente tem uma grande dificuldade, o colega até falou aqui, de comprovação de alguns tipos penais e às vezes até na defesa desses tipos penais. A gente sabe que o ônus probatório incumbe a acusação, incumbe aquela pessoa que alega, mas muitas vezes a defesa traz elementos que são justificantes, elementos que afastam ilicitude, álibis, questões que são alegadas pela própria defesa e precisam ser objeto de prova. Em alguns casos, o crime não deixa vestígios, o crime não deixa marcas materiais que podem ser periciadas e, às vezes, em alguns casos excepcionais, como crimes sexuais e violência doméstica, é dada uma especial relevância à palavra da vítima que inviabiliza, muitas vezes, o exercício de uma defesa de prova negativa. Aonde que eu quero chegar com isso? Às vezes, a solução está na produção antecipada de provas ou em um instrumento que para mim, o pioneiro, o desbravador desse instrumento é a ação probatória autônoma. Então, a gente tem dois momentos no processo penal. Tem gente que nunca ouviu falar de produção probatória de prova antecipada, produção probatória antecipada, ou ação de produção probatória autônoma, né? Tem gente que nunca ouviu falar sobre isso. E é plenamente possível esses dois institutos no processo penal. Inclusive, a ação probatória autônoma, ela é capitaneada, né? Nunca vi outra pessoa falando, com certeza deve ter, mas o professor Alessandro Merizo é mestre nisso. Então, gostaria que você desse uma pincelada geral para a galera aqui, para que eles entendam um pouco sobre isso, como funciona, como se aplicaria isso no processo penal, se cabe esses dois institutos no processo penal, e aí dá aquele enfoque final na ação probatória autônoma. Ô, João, acho que eu gosto de falar, vamos lá. Só antes do Alessandro, como eu gosto de falar do Thiago, o Alessandro é literalmente mestre em provas, com mestrado e tudo. Fala, Alessandro. Mas olha só, essa questão é muito interessante, João, pelo seguinte, no crime, nós temos uma flexibilização em favor do réu, muitas vezes reconhecida pela jurisprudência, em relação à captação da prova, quando essa prova pode ser considerada uma prova ilícita, né? No crime é muito mais flexível isso, eu posso usar uma prova ilícita para demonstrar que o réu não praticou o fato e, portanto, isso vai levar à sua absolvição. Nós temos uma flexibilidade muito maior no uso desse meio de prova ilícito em comparação com o cível. E aí, um ponto importante nisso aí é que, muitas vezes, a prova ilícita ela é aquela que vai ofender o direito de privacidade, né? O direito à intimidade, ou uma prova que é obtida mediante a prática de um crime, uma invasão de domicílio, um furto, né? Muitas vezes isso pode ser flexibilizado justamente para provar a inocência do réu. O que no crime, o que no cível, desculpe, não seria admitido. E a gente pode entrar depois, João, nessa análise específica da prova ilícita, tá? Da prova ilícita. Mas veja, levando para o outro lado agora da sua pergunta, além dessa possibilidade, é possível também, naqueles crimes em que no processo crime é muito mais difícil para o réu produzir a prova da sua inocência, por quê? Porque ele não tem acesso aos meios de provas, é possível que ele produza essa prova judicialmente, através de uma ação autônoma, a famosa ação probatória autônoma. Bom, essa ação probatória autônoma, ela tem previsão no Código de Processo Civil e ela decorre de um direito fundamental, João. E esse direito fundamental, ele incide em qualquer esfera de jurisdição, civil, eleitoral, criminal, trabalhista, o que for. Todos têm o direito fundamental de produzir uma prova. Produzir uma prova é um direito fundamental, é um direito de índole constitucional. E esse direito, ele é tão importante que eu, que quero produzir uma prova, eu tenho o direito material da produção da prova. O que significa isso? Eu posso me valer de uma ação cujo pedido é a produção da prova.
Ah, mas isso já é possível desde sempre. Ó, era sempre possível eu requerer a produção antecipada de uma prova quando havia risco de perecer a prova, risco de a prova se perder, né? Naquelas situações em que havia perigo da demora. Agora não. Agora o Código de Processo Civil diz assim, olha, você tem o direito de ajuizar uma ação e produzir uma prova, ainda que essa prova possa ser produzida no processo principal, ainda que não tenha urgência. Tem vários fundamentos para se ajuizar uma ação probatória autônoma. Então, o réu que está numa situação em que ele não tem acesso a uma prova, ele pode ajuizar uma ação probatória autônoma, por exemplo, para produzir uma prova testemunhal. E essa testemunha servir de fundamento na sua defesa no crime. Ou ele pode produzir uma prova, uma ação probatória autônoma para antecipar uma perícia. Essa perícia é produzida e com a prova produzida ele vai se utilizar na defesa no processo crime. Ou, João, mais interessante ainda, eu, réu, numa ação penal pública, eu posso ajuizar lá no cível uma ação probatória autônoma para quê? Para que seja exibida uma imagem, uma câmera que filmou um fato na rua, num local público, num shopping, onde eu estava exatamente no momento em que a acusação diz que eu pratiquei o crime. Como que eu vou ter acesso a esse vídeo, a esse áudio? Eu posso ajuizar uma probatória autônoma. Deixa eu puxar um parentezinho rápido para não atrapalhar essa resposta brilhante. Digamos que no processo penal, o juiz, por hora, indeferiu esse requerimento para que se oficiasse esse estabelecimento para fornecer as imagens. Né? Indeferiu ou não sai o negócio. Deferiu e não sai. Não tem o efetivo mandado. O que a gente pode fazer no cível? É possível fazer esse ganchinho no cível ali, entrar com uma ação específica para isso, mesmo com a negativa judicial do outro juiz? Sem dúvida. E só para complementar, a gente responde uma vez. Cabe liminar nesse caso? Cabe liminar na probatória autônoma. Cabe liminar quando? Quando a citação do réu pode prejudicar a produção da prova. Agora, nessa situação específica que você está trazendo, João, foi feito o pedido lá no crime para a exibição do vídeo. Bom, quem tem o vídeo? Um terceiro, né? Porque lá no crime vai ter o Ministério Público no polo ativo e vai ter o réu no polo passivo. Quem é quem tem o vídeo? O terceiro, o possuidor do vídeo. Bom, se lá está enrolado, João, a primeira coisa que o advogado do réu tem que fazer, isso é imediato, uma notificação extrajudicial para que esse terceiro exiba o vídeo administrativamente e na própria notificação constar que ele não pode destruir a prova. Ele tem que preservar a prova. Então, a primeira coisa, notificação extrajudicial. Faz um requerimento administrativo, leva até esse terceiro que detém o vídeo, pode ser um particular, pode ser um ente público, pode ser o que for. Só que essa pessoa tem que ser notificada, né? Essa pessoa que detém o vídeo. Ela tem que ser notificada para exibir o vídeo. Você coloca lá um prazo de 5 dias para exibição. E na própria notificação, ela já fica ciente de que ela tem que salvar o vídeo. Ela não pode deixar que o vídeo se perca. Por quê? Porque você tem que fazer isso urgente. Porque você vai entrar com uma ação, se ela não fizer isso voluntariamente, nesse prazo de 5 dias, ou 3, ou 48 horas, o prazo é você que coloca, como advogado desse réu, porque você está fazendo um pedido administrativo. E você coloca um prazo para exibição administrativa, voluntária. Por quê? Porque você vai presumir de que, se decorrer o prazo e não foi exibido, ela está se negando a exibir. E aí o que você faz? Ajuiza a ação probatória autônoma. Na ação probatória autônoma, o pedido é a exibição do vídeo, o réu é quem detém a posse do vídeo, e você vai instruir a sua petição inicial com a notificação extrajudicial que você fez ao detentor do vídeo. E o juiz pode dar uma liminar aí, você pode pedir uma tutela provisória, o juiz já dá a liminar, o oficial de justiça vai lá, intima e ele tem que exibir. Ou se não, já faz inclusive a busca e apreensão desse vídeo, desse áudio. Então isso é perfeitamente possível. E olha, eu tenho um processo crime já ajuizado, eu posso pedir isso no cível? Pode, sem problema nenhum.
Não tem nenhum impedimento para isso. Professor Alessandro, olha só, eu estou acompanhando os comentários aqui, a galera tá falando assim, que aula! Todo mundo aqui, ó, de boca aberta com o professor Alessandro. Eu quero já convocar você que não segue ele, clica aqui na setinha aqui em cima e acompanha o professor Alessandro. Inclusive, hoje tem aula dele. Poxa, que sensacional! Aqui, ó, a gente está fazendo um link do cível com o criminal, coisa que eu tenho certeza que você nunca viu em aula nenhuma. Poxa, elucidador, eu tô aprendendo muito, você que está aqui assistindo tá aprendendo muito, a gente está tendo aqui, ó, acesso à informação de valor e gratuitamente. Podcast Clube Criminal, eu sou muito suspeito para falar e quero que você deixe seu coraçãozinho nos comentários aqui, se você também ama esse encontro de conhecimento chamado Podcast Clube Criminal. E olha só que legal, Alessandro, a gente tem falado muito para os nossos alunos da ação probatória autônoma, que eu aprendi com o Alessandro, inclusive, essas duas coisas, os aplicativos de registro de prova eletrônica e ação probatória autônoma, foi tudo assistindo as aulas do professor Alessandro, que a gente olha e fala, cara, dá para levar isso para o crime, vai ficar muito bom. Onde a gente está sugerindo bastante para eles utilizarem? Quando eles vão entrar com uma revisão criminal. Então, eu preciso entrar com uma revisão criminal, mas eu preciso mostrar que tem prova nova. Mas como que eu faço isso se o juiz do crime às vezes não deixa eu ouvir uma testemunha, ele não quer ouvir alguém? Eu faço uma ação probatória autônoma antes, eu ouço aquela testemunha que eu preciso na ação probatória autônoma, eu tenho aquela ação que vai ter que sair uma decisão falando, olha, ouviu, tá aqui a oitiva, e isso instrui a minha revisão criminal posterior. Aí eu tenho uma prova nova feita judicialmente. O valor dessa prova vai ser muito diferente. Exatamente. De pegar um relato, né? Exatamente. O interessante da probatória autônoma é justamente isso. Ela é uma prova produzida sobre o crivo do contraditório, com a participação do réu, com a supervisão do juiz, e na produção da prova vão ser observadas todas as normas, né, para a produção daquela prova, seja, né, se a prova for produzida uma prova testemunhal, todas as normas da prova testemunhal, se for uma perícia, todas as normas da perícia, se for um depoimento pessoal, todas as normas do depoimento pessoal, ela segue exatamente o mesmo padrão de produção da prova durante o processo principal, é exatamente igual. Então, ela tem uma prova, ela é uma prova que tem muito mais credibilidade, por exemplo, em comparação a uma prova produzida unilateralmente, fora do processo. Ela dá mais segurança jurídica ao juiz que vai valorar essa prova. E só para a gente pontuar ainda sobre a ação probatória autônoma, o juiz da ação probatória autônoma, ele não valora o fato. O fato que se quer provar com a probatória autônoma não é valorado na ação probatória autônoma, nem é discutido, né? O juiz não vai analisar se o fato é verdadeiro ou não. O objeto da ação é a produção da prova. Produz a prova e como que se encerra o processo? Com uma sentença de uma lauda homologando a produção da prova. Muito simples. E agora? Bom, agora a prova é destinada para as partes. Elas que fazem com essa prova o que quiser. Se a prova for usada numa ação principal, é o juiz da ação principal que irá valorar a prova. Professor, esse ponto que você falou aqui, ó, passou rápido e a galera nem percebeu. Eu quero que você dê um enfoque aqui nessa parte. Olha só, ele falou sobre sentença homologatória. É prova a partir do momento que é homologado. Dá uma frisada nisso, porque tem gente que acha, eu fiz um incidente de sanidade mental, aí só que saiu o laudo do psicólogo, o laudo do perito, isso aqui já é prova. Precisa de sentença homologatória, inclusive, essa sentença homologatória pode ser objeto de apelação, para desconstituir aquela prova. Exatamente. O réu tem direito à defesa na ação probatória autônoma, só que a defesa dele, João, é bem limitada, né? Veja, se o objeto da ação, o pedido é produzir a prova, qual será a defesa do réu? A prova não pode ser produzida. Não pode ser produzida por quê? Porque é uma prova irrelevante, porque eu não tenho legitimidade de partes para fornecer essa prova, porque não tem interesse de agir, porque a prova é inútil, é inadequada, questões relacionadas à produção da prova. Eu não posso antecipar para a defesa da probatória autônoma aquela matéria que é objeto de defesa na ação principal. Isso eu não posso, isso é vedado. Agora, não produzir a prova é a defesa do réu na probatória autônoma. Produzida a prova, então o juiz não acolhe a defesa e determina a produção da prova. A prova é produzida. A partir do momento em que a prova é produzida, o passo seguinte é a extinção do processo, com a homologação. O juiz homologa por sentença a produção da prova.
que significa homologar por sentença a produção da prova? A homologação, na sentença do Estado juiz, é o Estado juiz atestando que aquela prova foi produzida sob o devido processo legal, com observação do contraditório, a ampla defesa, a participação das partes, e, portanto, aquela prova é uma prova válida. E agora? Bom, agora o juiz só homologa a produção da prova. A prova é destinada para as partes, e as partes vão ou não usar essa prova numa ação principal. E é lá na principal que o juiz valora. Alessandro, aí eu quero fazer agora um ganchinho pro criminal, tá? Galera que acompanha aqui, que é do criminal, lembre-se da existência da ação probatória, ação de produção antecipada de prova. É outra coisa diferente, aplicável em situações excepcionais. Exemplo, poxa, você está num crime de ordem sexual, contra um menor. A gente tem a lei específica para depoimento especial. Fala que a vítima não pode ser ouvida várias vezes. Fala que a vítima não pode ser revitimizada. Não pode ser submetida a situações que lhe gerem constrangimento ou reviva aquela situação que a ela afeta. E aí, nessa hipótese, por exemplo, você vai requerer que seja realmente produzida aquela prova lá do âmbito processual de forma antecipada, fora do processo crime. Às vezes o processo crime nem existe ainda, nem foi formulada a denúncia, mas, sob pena de se perder a prova ou de se vitimizar novamente a vítima, há essa possibilidade de você adiantar essa produção probatória através dessa ação de produção de prova antecipada. Maravilha. Alessandro, eu tenho uma pergunta que acho que aparece sempre. Ela tem a ver, mas não tem muito a ver com prova, e ela está acontecendo assim. Você deve ter recebido 1 milhão de perguntas também sobre isso, que é a captação, através dos advogados, de audiências. A gente também orienta muito o pessoal a fazer isso. Eu estou indo numa delegacia de polícia. Como que eu comprovo uma ilegalidade que aconteceu lá dentro? Então a gente sempre orienta o advogado está gravando o ato, seja por áudio, seja por vídeo, e a gente sempre esbarra em um problema com isso, né? Primeiro eu posso fazer essa gravação seria uma prova depois lícita para eu juntar dentro de um processo, e eu poderia divulgar isso, por exemplo, nas minhas mídias sociais. Teria uma diferença entre esses dois pontos, assim, entre eu poder divulgar isso na minha mídia social? Eu captei uma imagem de uma audiência, em que eu sou uma das partes, eu sou o advogado ali. Divulgar isso na mídia social, teria algum problema? Você vê um problema? E eu poderia usar isso como prova dentro daquele processo? Entendi. No Cível, nós temos um artigo que disciplina a audiência de instrução e julgamento, o artigo 358 seguintes. Ele vai disciplinar a audiência de instrução e julgamento. E lá tem um parágrafo que diz que os advogados podem gravar pelos seus próprios aparelhos o conteúdo da audiência. Bom, veja, a audiência é um ato público, né, Rodrigo? Quando o processo não tramita em segredo de justiça, que é uma exceção, a audiência é um ato público. Qualquer pessoa pode acompanhar aquele ato. O CPC permite que o advogado grave a audiência, e se o advogado gravar a audiência e colocar isso nas redes sociais, haveria alguma ofensa a um direito de privacidade, a um direito existencial daquelas partes que foram filmadas durante a audiência? Isso ele tem que ter um pouco de cuidado com isso. Se ele filma de uma forma geral, sem dar um close, né, no juiz especificamente, ou no promotor, ou até mesmo numa testemunha, se aquilo não vai levar a ela a ser exposta numa situação constrangedora, essa publicização nas redes sociais não vai causar nenhuma afronta ao direito existencial de quem foi filmado. Vai depender muito do caso concreto, das circunstâncias do caso concreto. Mas, em tese, a audiência é um ato público e, portanto, tem possibilidade de ser filmado, de ser gravado e isso ser divulgado depois nas redes sociais e na mídia. Bom, e se eu estou numa delegacia de polícia, né, na hora de um flagrante, eu, como advogado, posso filmar ali, ou posso gravar um áudio ou fazer um vídeo daquilo que está sendo feito? Em tese, também sim. Por quê? Porque a delegacia de polícia é um local público ou aberto ao público. O ato é um ato público, né? Se tem esses elementos, eu entendo que é válido, que é possível. Agora, desde que você não vá colocar alguma pessoa numa situação de constrangimento, ou desde que naquele momento haja uma expectativa de privacidade. Porque mesmo sendo um local público, Rodrigo,
Se a pessoa que está sendo filmada, ela está num ambiente público, mas com expectativa de privacidade, a captação do áudio e do vídeo é prova ilícita. Então vamos imaginar assim, ó. Isso é uma questão que a gente tem que pensar bastante. Imagine que nós três vamos até um shopping e vamos almoçar na praça de alimentação, local público ou aberto ao público, ok? Então, em tese, qualquer pessoa que gravaria ali nós almoçando ou alguma coisa que acontecesse entre nós três, em tese essa prova seria uma prova válida, local público ou aberto ao público. Mas veja, quando estamos almoçando, nós estamos numa expectativa de que naquela mesa em que estamos, haja uma privacidade. Ok? Vamos imaginar que estamos numa reunião de trabalho. Numa reunião de trabalho, porque somos todos funcionários de uma empresa, diretores de uma empresa, estamos ali discutindo estratégias da nossa empresa. Estamos num local público, mas com uma expectativa de privacidade. Só que a empresa, que é a nossa concorrente, tem um funcionário que está na mesa do lado. E ele sabe que nós estamos ali discutindo assuntos da nossa empresa. E aí ele faz uma captação indevida de um áudio, ele faz uma captação indevida de um vídeo, onde nós estamos ali no ambiente em que estamos com expectativa de privacidade. E usa essa prova depois contra nós. Eu vejo essa prova como sendo uma prova ilícita. Por quê? Porque apesar de estarmos num ambiente público ou aberto ao público, havia ali uma expectativa de privacidade. Não era qualquer pessoa que ia sentar na nossa mesa. Não era qualquer pessoa que podia ouvir o conteúdo da nossa conversa, apesar de estarmos no local público ou aberto ao público. Agora imagine um outro caso. Imagine que nós três estamos almoçando nesse shopping, nessa praça de alimentação, e eu e o João Ricardo começamos a discutir, começamos a brigar de uma forma extensiva, de uma forma alta, de uma forma que chama a atenção de todos, e alguém começa a fazer a captação do áudio e do vídeo. Bom, nós perdemos totalmente diante da nossa briga, diante da nossa discussão, diante do nosso empurra-empurra, nós perdemos toda a expectativa ali de privacidade e estamos num local público. Se um terceiro grava esse conteúdo, essa prova é válida. Eu posso usar contra o João pode usar contra mim, estamos num local público, não estávamos em expectativa de privacidade, essa prova eu não preciso da autorização do João, o João não precisa da minha autorização, pode ser feito esse vídeo por um terceiro que eu nem conheço. Eu vou poder usar como prova contra o João? Sim, porque aí eu já não estou com expectativa de privacidade nenhuma. Eu me expus àquela situação pública, então eu tenho que sofrer as consequências disso também. Então esse ponto a gente tem que analisar sempre no caso concreto. Sensacional! Eu quero pedir pro Rodrigo aqui tirar esses comentários aqui um pouquinho. Galera, isso aqui não foi podcast hoje não, tá? Isso aqui foi aula. Leva pra vida, leva pro coração, leva pro processo. Você vai mudar a chavinha do seu processo aí com relação a provas. Quero te convidar você a acompanhar hoje a aula do professor Alessandro, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas enquanto isso, mete aquele print lá, pra você colocar nos seus stories, coloca lá, Clube Criminal, marca nós três, Alessandro Meliso, Criminal na Prática e João Ricardo Batista. Os perfis estão aqui em cima. É só clicar nessa setinha, tá? Vamos lá. Fechou. Obrigado pela sua presença. Estamos indo aqui para os minutos derradeiros e eu não poderia terminar esse podcast sem agradecer a presença do professor Alessandro Meliso. Vocês amaram, nós amamos. E aí, saiba de uma coisa, não é a primeira vez nem a última vez que você vai ver Alessandro Meliso aqui no nosso podcast. Sempre é um grande prazer e uma honra. Muito obrigado, professor, por estar aqui conosco. Você é um grande professor, uma pessoa que a gente admira demais, seja como profissional, seja como amigo, como pessoa. Ô, meu amigo, eu que agradeço aí as suas palavras. Quero agradecer ao Rodrigo também pelo convite. Desejar todo sucesso aí para vocês no podcast, no evento, né, Kit Flagrante, e no Criminal na Prática, enfim, todos os eventos aí que vocês fazem juntos, o Thiago também. Desejar muito sucesso a todos vocês. Dizer aquilo de sempre, né, estamos sempre juntos, parceria, o que precisar, pode contar comigo. Eu conto com vocês também no meu perfil, de vez em quando eu chamo lá o João Ricardo participa lá também. Então é sempre uma grande honra essa troca de experiências, né? Então fica o meu agradecimento e o convite aí para todos que estão conosco para acompanhar a aula de número 2, hoje às 20 horas. É legal fazer inscrição, né? Na minha bio do perfil do Instagram, embaixo da minha foto tem um link, faz lá a inscrição é totalmente gratuita, basta você colocar o seu nome, o seu e-mail, e aí você vai ter acesso ao conteúdo das aulas, aos mapas mentais, aos documentos,
vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, ao grupo do canal do Telegram. Fica muito mais, né? Fica muito mais rico para você participar do curso Como Vencer o Processo. Então, eu espero todos às 20 horas e agradeço mais uma vez a oportunidade e grande sucesso aqui ao podcast. Cara, show de bola e é imperdível para quem é criminalista, civilista, porque hoje o tema vai ser provas eletrônicas. Então, o professor vai poder mergulhar mais, vamos dizer assim, no que a gente falou aqui, fazer uma visão mais pormenorizada, falar para vocês de técnicas, de dicas práticas também. Então, não perde a aula hoje, 8 horas, com certeza vai estar show de bola. Queria agradecer também ao Alessandro aqui pela presença. Já vou deixar um tema para a gente ir pensando e falar, que outro dia surgiu, que era o tema dos drones. Se eu tenho direito ou não ao espaço aéreo em cima da minha casa, se o drone pode me filmar dentro da minha casa cometendo um crime, por exemplo. Poxa, ó, prova ilícita é um grande tema. A gente pode marcar um podcast, uma live só para tratar de prova ilícita, tá bom? Pronto. Tá fechado já vamos marcar esse podcast. Obrigado, Alessandro, obrigado, João. E até segunda-feira que vem, que o podcast continua segunda-feira que vem, mas a gente tem várias outras lives e eventos que vão acontecendo, então não deixe de seguir todo mundo. Valeu, até a próxima. Valeu, grande abraço. Opa, apertei o errado aqui. Era isso aqui, ó.